Estamos falando neste mês sobre os 10 mandamentos. Êxodo 20 fala sobre, não vamos abrir os do 20, hoje também não é esse versículo de Filipenses 4:8, hoje uma referência dentre tantas, hoje Gálatas 3:24, que fala, hoje vamos falar, como outro dia falamos sobre Cristo tratando dos 10 mandamentos, hoje sobre as expressões de Paulo, a valorização do apóstolo Paulo quanto aos 10 mandamentos, nas suas cartas, nos seus escritos, no livro de Atos, como que Paulo trabalhou a sua compreensão e valorização dos 10 mandamentos também, nos fazendo ver o valor ainda hoje das Escrituras Sagradas quanto aos mandamentos de Deus. Então hoje o apóstolo Paulo e os 10 mandamentos, dando sequência a esse conteúdo do mês de maio, mês da família, sobre os 10 mandamentos. E lembrando que a cada dia temos enviado aos irmãos uma reflexão, não é, um áudio, e se você não tem recebido este áudio, reclame comigo, quer dizer que eu não tenho o seu celular, ou então você me bloqueou. Quer dizer, algum problema está acontecendo, não é? E a gente pode consertar isso ainda. Temos até o dia 31 deste mês esses áudios, e às vezes nós estamos alternando os horários de envio, já perceberam isso, né? Sabe por quê? Esquecimento meu. É verdade, admito. O horário é em torno do meio-dia, meio-dia e meia. Mas tem dia que passam tantas coisas, e quando chega lá para as 10 da noite, tem uma irmã que fala o seguinte: pastor, tem áudio hoje? Ela está dizendo assim, olha, estou lembrando o senhor que o senhor esqueceu, não é? E ela sabe de quem eu estou falando, ela não está aqui agora, deve estar em casa acompanhando. Eu já agradeci por me lembrar quando eu esqueço, não é? E nós vamos enviando aos irmãos essas reflexões também através desses áudios. Gálatas 3:24. Diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mais uma vez, isso é Gálatas 3:24, na versão Almeida, Revista e Atualizada. Vamos ler juntos. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Temos aí então, e temos tido nesses dias, os mandamentos, os 10 mandamentos, e entendendo que na sua essência, eles são eternos para a vida do cristão. Precisamos, como filhos de Deus, nos conscientizar que esses mandamentos devem ser seguidos por nós. E quando isso acontecer, e o objetivo de fato é que isso aconteça, e que venha a impactar as famílias no seu âmbito de relacionamento, para que também, influenciando esses mandamentos, as famílias cristãs influenciem e sejam agentes transformadores do mundo. Esse é o propósito de compreendermos a ação de Deus através de nós na vivência desses mandamentos. Num dos estudos anteriores, como eu mencionei, nós falamos da visão de Cristo e como ele viveu, de fato, os 10 mandamentos. E nesta manhã, como é a compreensão de Paulo a esse respeito também. A sua aplicação para a sua vida pessoal, para o ministério da igreja, a vida da igreja e também para as famílias, especialmente a compreensão nesse mês e vivendo a cada instante esses valores de Deus. Nas pregações e nas cartas, nós vemos o apóstolo Paulo citando esses mandamentos.
Talvez alguns deles não sejam tão literais, mas você vai perceber no escopo da palavra paulina, ele falando os 10 mandamentos. Eu farei uma citação rápida desses 10 mandamentos na visão de Paulo. Por exemplo, o primeiro mandamento, não há tempo para nós observarmos isso agora, mas se você quiser em casa, uma vez que a mensagem é gravada, você pode observar esses textos. Por exemplo, o primeiro mandamento, ame a Deus acima de todas as coisas. Você vai encontrar isto em 1 Coríntios 8:6, numa outra linguagem. O segundo mandamento, não terás outros deuses diante de mim, Paulo cita em Atos 17:29. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, em 1 Timóteo 6, o versículo 1. O quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, Paulo faz referência em Atos 16, 12 e 13, numa transcrição aí de Lucas. O quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, 2 referências pelo menos em Efésios 6, 1 a 3 e Colossenses 3, 20. O sétimo mandamento, não adulterarás, 1 Coríntios 7, de 1 a 3. O oitavo mandamento, não furtarás, Efésios 4, 28. E ainda, por último, o 10º mandamento, não cobiçarás, Atos 10, 20, 33, Romanos 7, 7, e depois nós vamos ver ainda o 9º mandamento. Paulo, ao fazer essas referências, naturalmente, vamos percebendo que ele, à luz deste versículo que lemos de Gálatas 3, 24, que ele vai assumir que esses mandamentos especialmente têm a ver com a vida dele. E quando ele fala que serviu de guia, isso tem a ver com a conduta dele. E em certo lugar ele vai dizer que ele é o maior dos pecadores. A lei, e Paulo, sabemos, era muito ligado ao judaísmo, era um defensor, e veio então a conversão dele a Cristo. E escrevendo as suas cartas, ele vai declarar isto. E especialmente em Gálatas 3, 24, quando ele nos mostra que a lei, ela serviu de aio, serviu de guia, e vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas, por causa da experiência de Paulo, e observando todas as suas experiências e os seus relatos, eu escrevi o seguinte, preste atenção. As Escrituras Sagradas revelam o maior dentre os pecadores, que sou eu. Escancaram os mais ocultos e sutis pecados, os meus, e me fazem sentir amado e coberto com o perdão e graça de Deus Pai, pelo sangue de Cristo, o que de fato não mereço. Essa é uma palavra que escrevi resumindo toda a ideia de Paulo, quando ele nos faz perceber a sua condição e como o amor de Deus o alcançou, a graça de Cristo se revelou a ele, e o sangue de Jesus tratou com os seus mais terríveis pecados. Por isso ele vai declarar que dentre os pecadores ele é o principal. Há 3 coisas que vamos falar nesta manhã. A primeira, os mandamentos de Deus apontam ou revelam nossos pecados. Abra sua Bíblia em Romanos 7, 7. Diz o apóstolo Paulo, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Esse é o texto de Romanos 7, o versículo 7. Eu não conheci o pecado senão pela lei. Olha aqui a afirmação de Paulo ao nos falar
qual a intenção da lei, ou qual a compreensão que nós temos hoje da lei. É interessante quando trazemos isso para o contexto da lei do país, é que, de repente, nós não sabemos que uma coisa é crime, não é? Mas nós percebemos porque a lei está dizendo que isto é pecado, ou que isto é crime, no caso da lei. E há uma coisa muito interessante em termos da lei de um país, é que mesmo não sendo nós conhecedores de toda a lei, nós somos responsáveis por ela. Ela existe para nos proteger, mas também para nos condenar. A lei aponta para os nossos erros. Por exemplo, uma coisa simples, está lá no chão do estacionamento que aquela vaga é para o idoso, não é? Não vou dizer que eu sou o principal, mas sou um deles. E se eu chego lá, aquela marca no chão está dizendo que a preferência é de quem? É do idoso. Se tem um carro lá e não tem uma autorização, que é um cartão, eu posso chamar alguém lá da justiça e falar assim, olha, alguém ocupou a minha vaga. Eu não descobri ainda se esse negócio vale para domingo, não é? De qualquer maneira, para não ter risco, eu utilizo uma vaga de idoso e coloco a plaquinha lá. Mas se alguém ocupa aquela vaga, está cometendo um crime. Por quê? Mas eu não sabia disto. Pode ser que haja uma advertência inicial e numa reincidência você pode ser multado, rebocado e coisa assim. Então a lei, ela vai nos apontar para alguma coisa. E nós vamos descobrindo à luz das Escrituras que a lei nos aponta para a pessoa do Senhor Jesus. E Paulo então vai nos dizer isto, que ele não conhecia aí a questão do pecado, se a lei não dissesse o que está escrito nela. Paulo diz que é preciso especialmente olhar para os próprios pecados. E ele vai revelando isto, que a lei serviu para a advertência dele, que os mandamentos serviram para que ele pudesse melhorar a sua conduta diante dos homens. Embora ele vai dizer em certo lugar que não consegue resolver tudo por causa da natureza do pecado. Miserável homem que sou, e ele vai dizer deste embate carne e espírito. Então nós trazemos isto para o contexto da nossa família. O contexto da nossa família. Precisamos olhar para a nossa vida familiar. Significa que quanto mais conhecermos e procurarmos viver esses mandamentos, os 10 mandamentos, mais reconheceremos os nossos pecados, procuraremos tratar com os pecados e vamos melhorar os nossos relacionamentos em família e também na sociedade. À medida em que entendemos que Deus tem o melhor e deseja o melhor para a nossa vida familiar e para o convívio social também. Muitas vezes pensamos que o erro está no outro, não é assim? Geralmente, nós temos as nossas desculpas, as desculpas para os nossos fracassos, nossos erros, e a tendência é culpar o outro. Basta olhar num acidente de trânsito, geralmente a gente acha um culpado. Quem é o culpado? É o outro. É claro que existem regras, né, que vão definir muito bem o culpado em certas circunstâncias. Mas é preciso observar que em nossos relacionamentos familiares, sociais, os nossos relacionamentos do dia a dia, geralmente apontamos para o outro. E Deus vai nos ensinar que precisamos tratar com a nossa realidade de pecado. Os 10 mandamentos apontam para os nossos pecados. Não podemos transferir a nossa culpa para os outros. É verdade que em relação aos nossos pecados, de um modo geral, Jesus já os tomou sobre si. Perdoou os nossos pecados, e se confessarmos nossos pecados hoje, Ele é fiel e justo para nos perdoar
E um dos objetivos da lei, dos mandamentos de um modo geral, é revelar-nos pecadores para que a graça de Deus nos alcance com toda a sua intensidade, com todo o seu fervor e a sua ação. John Drescher, em seu livro Se Minha Família de Novo, na verdade ele tem uma série, Se Eu Começasse, ele escreveu que se começasse sua família de novo, ele olharia e trataria mais os seus próprios pecados. Diz ele que muitos dos seus problemas estavam nos seus próprios pecados e não na sua esposa e nos seus filhos. Fica aí esta reflexão que nos é dada por John Drescher. A segunda coisa que devemos observar é que na família precisamos mostrar que a obediência a Deus é mais importante do que a religiosidade. Na quarta-feira eu fiz uma abordagem sobre a questão da religiosidade, que é um tipo de vida cristã habitual. 1 Coríntios 7,19, Paulo usa uma expressão aqui, ou duas palavras, que tem um sentido muito interessante. 1 Coríntios 7,19, Paulo diz: a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Aquele pacto, a celebração que era feita com os meninos, da circuncisão do judeu, Paulo vai falar que isso é apenas um ritual. É verdade que quando às vezes a Bíblia, Novo Testamento, e Paulo fala de circuncisão e circuncisão, ele fala de judeus e de gentios. Ele se refere também a eles, a grupos distintos. Mas quando a gente traz isso para a questão do nosso tema nesta manhã, ele vai nos mostrar que em família é necessário a obediência a Deus. E ela é mais importante do que um ritual religioso. Por exemplo, nós estamos aqui domingo de manhã. Se eu não vim com o meu coração desejoso de cultuar a Deus, foi apenas um ritual, porque eu estou acostumado a vir aqui, não é? E voltarei à noite, como ritual, com intenção de adoração, de comunhão com os meus irmãos, de servir aquele que está do meu lado. Se eu vim para desenvolver o meu dom espiritual, eu vim porque Jesus me chamou para essa comunhão como povo, igreja do Senhor, então não é ritual apenas. É uma disciplina espiritual de estarmos juntos, e esse é o sentido também da igreja presencial. Paulo diz que a circuncisão nada é, e a incircuncisão, a circuncisão, literalmente ele diz, é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância ou obediência aos mandamentos de Deus. Leis cerimoniais não tinham valor, não têm valor hoje, como no caso a circuncisão, segundo a lei determina. E era uma lei para o povo judeu, não tem necessidade de aplicar-se ao povo cristão hoje. Mas quando as pessoas fazem o que fazem, em termos religiosos, apenas como um ritual, e não entendendo a intenção, a extensão disso em relação a Deus, não faz sentido. É essa preocupação de Paulo. Inclusive Jesus falou muito sobre a lei, a literalidade da lei e a extensão da lei, que é a prática dela na sua essência, no pensamento e no seu coração. Paulo estava dizendo que a religiosidade, as leis cerimoniais, não tinham mais valor, mas sim os mandamentos. Inclusive, muito da lei para os judeus que temos tinha a ver com as relações sociais de um país. E não se aplicam, inclusive, ao nosso país. Mas
a essência disto é conhecer a lei, porque nós temos que obedecer a Deus acima de tudo, e trazer esses mandamentos para a vida em família, e fazer com que os filhos entendam, não apenas o ritual de ir à igreja, ou de estar reunido numa igreja, mas saber o sentido desta comunhão do povo de Deus como igreja do Senhor Jesus. Um povo especial que precisa, na transformação, influenciar o mundo. Quando Paulo traz isto para a nossa vida em família, nessa aplicação, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Muito se fala sobre pessoas que têm uma boa convivência na igreja, excelentes irmãos, não é? Tratam bem os seus irmãos nessa fraternidade cristã, mas às vezes em casa são péssimos pais, mães e filhos, ou seja, não entenderam a essência desta palavra do Senhor, que é viver em obediência a Deus, tanto no templo, quanto em casa, como também no trabalho e nas relações com a vizinhança, porque esse é o propósito, não apenas esse ritual religioso. A igreja é importante, mas não podemos transformar a igreja num mero compromisso religioso. É importante a reunião, necessária esta reunião do povo de Deus. Ela é bíblica, vivemos esse tempo diferente, não é? Mas é necessário a comunhão do povo de Deus. Não apenas com uma religiosidade, um ritual, mas uma necessidade espiritual. Os filhos, desde cedo, trazidos ao templo, ao culto, à reunião da igreja, vão compreendendo o valor destas coisas também. Precisamos transmitir isto à família. Não apenas ter um comportamento diferente na igreja, mas ter um comportamento especial em casa. Terceiro lugar, quanto mais conhecemos os mandamentos, mais nos aproximamos e reconhecemos que precisamos de Cristo. Aí vem essa palavra de Paulo aos Gálatas 3:24, lido inicialmente. A lei nos serviu de aio. Sabe o que é aio? Não, não é isso. Aio é guia, é condutor. Não é? É porque lá na roça a gente fala aio, né? Não é isso mesmo? Aquele negócio de temperar lá a comida, né? Ô filho, traz um aio aí. No Espírito Santo falava também aio ou não? Não, né? É só nós mineiros mesmo. Então, vamos dizer que o aio é diferente, né? De alho. Então, o aio é o guia, o condutor. Uma ilustração bem simples é você segurar na mão de uma criança e vai conduzir esta criança. Então, ela serve de aio. Os filhos vão crescendo e você vai ensinando-os como seu guia, não é? Chega uma certa hora que você vai ensinar o seu filho a atravessar a rua sozinho. Então você vai até ali de aio, né? E depois fica observando. Meu filho, o que você vai fazer agora? Olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente, olha para trás. Tem um quinto olhar, o que é? Olhar para cima, né? Diz que tem um olhar para cima, pode estar caindo alguma nave aí chinesa na cabeça da gente, né? Então, falei nave chinesa, um irmão espirrou ali, olha. Muito bem. Paulo vai dizer que a lei serviu de guia, de condutor, para nos levar a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3:24. Paulo nos lembra neste texto que a lei é esse tutor. A lei está servindo como tutor, é alguém que nos acompanha o tempo todo, ou acompanhou.
para nos levar à essência de Deus que está em Cristo Jesus, que se revelou a nós, que nos leva na direção do Senhor Jesus, a pessoa de Cristo. Por isso, quanto mais procuramos seguir os mandamentos, mais tomamos esta consciência dos nossos pecados e buscamos a graça de Deus, a graça de Cristo em nosso viver. É por causa desse conhecimento que temos da palavra do Senhor, dessa consciência dos valores espirituais para a vida pessoal, a vida familiar e até para uma sociedade. É assim que Paulo vai dizer que o viver, vai nos dizer que o viver dele é Cristo, que a vida dele está no Senhor Jesus, que agora faz sentido para ele essa determinação de observar o que Cristo falou, o que Deus lhe ensinou desde o tempo do judaísmo e tal, só que ele vai filtrando isso e conduzindo e entendendo que tudo que ele aprendeu o conduziu a Cristo, que agora é a essência da sua vida. E outro dia eu fiz menção ao filme, sobre Paulo, o apóstolo de Cristo, e ele vai dizendo, um homem lá do governo, fala, mas você faz tudo isso para quê? Você quer alcançar o poder, você quer bens materiais? Não quero nada, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não é? Então, como chegar a esta maturidade espiritual, dizer para mim o viver é Cristo, num mundo corrompido como vivemos, em que nós pensamos em nós mesmos, em adquirir bens, e depois que você adquiriu bens, o que é que você quer? Mais bens. E depois você quer o quê? Mais coisas. É essa a nossa vida. E Paulo fala, eu não quero nada disso, para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, ou é lucro. Ele é conduzido e vai entender que tudo que ele viveu foi para que a sua vida tivesse como finalidade, ou finalização, ou alvo maior, a pessoa do Senhor Jesus. Quanto mais conhecemos os mandamentos, mais nos aproximamos e reconhecemos que precisamos de Cristo. Devemos, como pessoas e famílias, viver esses mandamentos, sempre lembrando que devido à nossa natureza, ainda nessa luta da natureza do pecado, muitas vezes não os cumprimos. Por isso o clamor ao Senhor, Romanos 7, 7 e 8. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7, 19. O texto da Bíblia a nova versão internacional, diz assim, é mais enfático: o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus, na versão NVI. Paulo explicou claramente sua visão pessoal da lei de Deus aos Romanos 7:12. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7:12. E no versículo 22 ele vai dizer ainda: e no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Porque o nosso tema geral é: qual a visão de Paulo a respeito dos 10 mandamentos? No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Versículo 22 de Romanos 7, da NVI. Paulo ensinou ainda: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Romanos 2,13 da NVI. Estas são afirmações claras, mostrando que Paulo defendia totalmente a lei de Deus, com esse propósito de conduzir, obviamente, a um relacionamento com o Senhor Jesus. Por isso, em família, precisamos viver esta graça, viver pela graça, porque somos pecadores e como pecadores podemos ferir uns aos outros
E então essa graça, a mesma graça de Cristo, nos leva a perdoar. E o perdão será o tema de domingo próximo à noite, encerrando esse mês da família. É preciso viver esta graça de Deus em família. Quando nós vivemos esta graça em nossa família, vivemos o melhor no lar. E o propósito de Deus é fazer com que a família viva bem. O propósito é tornar o ambiente mais leve em família, se todos observam os mandamentos do Senhor. Podemos viver uma vida mais suave, vivendo os desafios de Deus nesse convívio em casa e em família. Por isso, nós deixamos com os irmãos, nessa conclusão, e uma recapitulação dos temas desta manhã, 3 perguntas. Que pecados o Espírito Santo aponta para você que possam prejudicar a sua família? Segunda questão, sua família vê em você espiritualidade genuína ou apenas religiosidade? Isso tem a ver com o seu procedimento numa reunião como esta e como você lida em casa, os seus relacionamentos, não é? E eu vou traduzir isto em 3 palavras daqui a pouco. Na terceira questão, você tem sido gracioso, tem demonstrado graça para com os membros da sua família? E esta palavra graça, trazendo para a nossa vida diária, tem a ver com generosidade. A segunda é atenção, que é o cuidado. E a terceira é investimento, tem a ver com a graça de Deus na sua casa. Vou repetir, essa graça pode ser traduzida como generosidade, atenção e investimento. E eu quero finalizar, enquanto a equipe vai chegando aqui para nosso cântico final, eu quero repetir esse resumo do sentimento de Paulo, que eu mencionei num dado momento. Lembrando que o apóstolo Paulo valorizou os mandamentos e procurou vivê-los, ministrando-os às igrejas através das cartas, através da sua vida e exemplo. Diz assim: as Escrituras Sagradas revelam o maior dentre os pecadores, que sou eu. Escancaram os mais ocultos e sutis pecados, os meus, e me fazem sentir amado e coberto com o perdão e graça de Deus Pai, pelo sangue de Cristo, o que de fato não mereço. São expressões que resumem o sentimento de Paulo para a nossa vida. Nós vamos orar. Abaixe sua cabeça. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos, músicos, fechem os olhos. Vamos parar por um momento para interceder. Eu disse que nós precisamos, à luz das Escrituras, entender os nossos pecados e não apontar os dos outros. Às vezes nós fazemos isto. Os outros em pecado, devemos aconselhá-los e orar por eles, mas devemos admitir os nossos pecados e pela palavra do Senhor, mediante a sua graça, corrigir-nos. Pai, muito obrigado por esta manhã, o povo do Senhor aqui reunido, o povo do Senhor em casa também, sendo ministrado na palavra. Há tanta coisa que nós temos aprendido, ó Deus. Ajuda-nos a praticar, a obedecer aos ensinos do Senhor, crescendo na graça, no conhecimento de Jesus, mas também valorizando os nossos relacionamentos mais próximos. Guarda o teu povo, ó Deus, a tua igreja, trazendo paz e consolo aos corações. Pedimos, ó Deus, que nos abençoe, abençoando os nossos familiares. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que abençoe a vida do João Vitor, que está enfermo, o sobrinho da Maria Assis, ó Deus, guarda-o. Ser com os nossos irmãos que estão internados, ser com aqueles que vivem esse momento de apreensão,
aguardando o resultado de exames, mas que acima de tudo, ó Deus, até nisto tem a ver com a compreensão da graça do Senhor, fazendo-nos uma vida de paz, de tranquilidade, mesmo diante dos problemas e das aflições, porque é o Senhor quem nos sustenta, e a palavra do Senhor nos ensina isto. Guarda-nos para Ti mesmo, abençoa este dia, dia do Senhor, do povo se reunir em adoração. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa celebrando o nome do Senhor. Perdoa as nossas faltas, nossos pecados, no nome de Jesus. Amém? Amém.